Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Boa noite, igreja. Bom estar aqui. Hoje um dia até quentinho, né? Tem gente até sem blusa já aqui. Que bênção. Apesar de que estão falando que vai vir um frio assim, muito frio. Mas hoje nós podemos aproveitar esse calorzinho que o Senhor está nos dando. E eu quero ler um texto primeiro que está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28. E diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E essa palavra que eu vou trazer hoje, põe a árvore lá para mim, Nelsinho, aquela grandona, vai ser baseada numa visão que uma irmã teve aqui num culto, e ela me disse: eu vi isso num culto. E eu orei durante um período para tentar entender o que queria dizer. E era uma árvore grande, frondosa, com as raízes dentro do ribeiro. E ela me mostrou mais ou menos a imagem que era, ao lado direito do altar, mas seca, sem nenhum fruto. E aí o Nelson vai pôr aqui daqui a pouco essa imagem dessa árvore. E aí eu quero ir lá para Mateus, então. Porque toda vez que a gente fala de árvore, a gente sempre aprende que a árvore tem que dar fruto, né? Árvore sem fruto, para que serve? Então, nós vamos lá para Mateus 7. E a gente vai ler a partir do 17. Mateus 7 diz assim, do 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando nós pensamos numa árvore, a gente pensa logo o quê? Numa árvore viçosa, uma árvore bonita, uma árvore cheia de folha, uma árvore com um monte de folha verde. A gente não pensa numa árvore seca de outono, né? A gente pensa numa árvore com folhas verdes, pensa numa árvore num pomar, numa árvore num jardim, numa chácara, num lugar. Quando você pensa em árvore, você pensa logo num lugar verde, né? Num jardim, enfim. Inclusive, a Bíblia fala disso, né? Da árvore com seus frutos, assim como nós lemos. E isso traz implícito para a gente uma responsabilidade de gerar, de produzir, de apresentar algo, e algo ainda bom, né? Porque tem o fruto mau. Diz ali que tem o mal, que a árvore má vai produzir fruto mau e a árvore boa vai produzir fruto bom. Então, traz implícito a responsabilidade de produção. E cada um produzir conforme a sua espécie. Então, quando a gente pensa nisso, em apresentar algo, o que nós queremos apresentar? Algo bom, algo bonito, algo frondoso. A gente quer ser a árvore frutífera, a árvore que dá bons frutos, a árvore que todo mundo deseja ter por perto, a árvore de quem... obrigada, mãe. De quem as pessoas querem se servir, né? É bom você ter uma árvore dessa que você pode se servir. Mas se uma árvore seca e sem folha, sem fruto, qual que é a finalidade dessa árvore? Ela serviria para algo dessa maneira? E sim, ela tem uma serventia. Então, existem questões bem específicas que eu vou tentar trazer assim, daquilo que eu entendi, do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeiro que árvores, em geral, independente de se ela está seca, né, no outono, na época frutífera, em que lugar ela está, mas de forma geral, ela absorve a água. E em períodos de chuva, águas que poderiam causar enchentes, inundações. Também quando caem as folhas dessas árvores, aquela camadinha que fica ali embaixo, ela serve de um bercinho para a semente. Às vezes as sementes ficam ali até começar a escorregar ali e ir para a terra. E protege o solo dos pingos direto da chuva, porque se tem uma árvore ali, primeiro vai cair na árvore o pingo e depois para o solo. Logo, o pingo não vai ser tão forte, podendo causar o quê? Erosão, certo? Quando você joga água com toda a força num lugar que tem terra, tende essa terra a escoar e sair. Então, a erosão pode ser prejudicial em vários casos. E aí, esse aqui eu pesquisei lá. Por exemplo, nos rios. A erosão leva terra e areia para o leito, né, para o fundo do rio.
faz com que o rio fique muito raso, com menor capacidade de guardar água e causa falta de água nos meses de pouca chuva. Nós aqui temos enfrentado muita falta de água, está sendo difícil. Então, quando também tem pouca água, causa o quê? Morte daqueles seres que vivem ali, sejam peixes ou outras espécies, porque eles dependem dessa água. Então, quanto menos água, mais fácil para eles morrerem. Para o solo, a erosão leva embora as sementes que poderiam germinar, porque a terra vai se abrindo, não tem, vai sendo levada embora, não criando raiz, não tem uma vegetação natural, ou seja, o solo fica desprotegido e tende a continuar desprotegido. Para os animais, a erosão pode levar embora os ninhos, porque, né, a terra vai indo, as árvores vão, a sua raiz vai ficando mais fraquinha, e os animais que fazem também do chão a sua morada. E tampa também os buraquinhos dos animais, a toca dos animais que vivem no chão. E assim mata os filhotes que estão lá dentro. E além do mais, sem vegetação e sem frutos para alimentar, os bichinhos também tendem a ir embora, né? Ou morrer de fome. E para os lençóis freáticos, os solos sem vegetação, por não terem raízes e minhocas, né? O Azaf fez um estudo sobre minhoca uma vez. A minhoca, ela serve para quê? Para fazer túneis no meio da terra, para afofar essa terra, para que a água possa entrar na medida certa e nos lugares mais difíceis. Onde a terra é dura, é ótimo ter minhoca ali, porque ela vai fazendo buraquinho e vai entrando a água. Então, ela está ali para deixar o solo fofo. Mas se não tem absorção de água, fica mais difícil, né? E como não há barreiras para a água, ela passa e vai embora rapidamente. Aquela água não chega a amolecer aquela terra seca, não chega a ficar ali para que os vegetais possam entrar. Então, ela vai embora rapidamente, não dando tempo para a água da chuva penetrar no solo. E aí os lençóis freáticos secam e acabam com muitos rios e, consequência, também com água potável, né? E a copa das árvores também protege o solo direto da chuva, né? Como eu disse, vai cair mais devagarzinho, sem contar que as raízes ficam seguras ali no solo. E as raízes de árvores que estão na beira do rio parecem... Cadê? Você conseguiu pôr? Não, sim, não deu certo. Ah, tá. Eu queria mostrar a imagem para vocês dessa árvore, que ela é chamada de mata ciliar. Ela fica com uma raiz como que exposta, bem exposta. Se quiser, tem aqui no meu celular, se for mais fácil passar. E aí, por causa de... parecem cílios, ela é chamada de mata ciliar. E para que servem, afinal, além de tudo isso, né, que todas as árvores praticamente têm essa função, mas para que servem as árvores sem frutos? Quando a gente fala de ser sem frutos, vem à nossa mente imediatamente não produzir nada. Parece não produzir nada do que seja necessário, não ter nada para oferecer, mas essa árvore, ela dá sustentabilidade à terra, porque as raízes dela estão ali segurando as outras terras. Quando vocês verem a imagem, vocês vão entender do que eu estou tentando falar. Então, fala de sustentar a terra. Quem é a terra? Espiritualmente, o homem é a terra. Então, esse homem, ele é sustentado por uma raiz. E essa raiz precisa estar nas águas. E às vezes essa raiz está exposta. E os seus frutos, os frutos dessa árvore seca aí, muitas vezes são invisíveis. Porque ela vai oferecer alguma coisa. Ela pode não oferecer a fruta, mas ela vai oferecer algo que é essencial para todo um ecossistema, para toda uma comunidade. As árvores à beira da margem, sem proteção, pensa vamos pegar aqui, ó, essa aqui vai ser uma árvore frondosa, cheia de fruto, toda verdinha, e ela vai estar num lugar que tem terra, e a terra está fofinha, que tem minhoca, que está no ecossistema funcionando bem. Só que logo mais para a beirada ali, ó, é o rio. E esse rio torna a terra mais mole, mais fofa e mais suscetível a deslizar. Mas quando tem aquelas árvores frondosas, com raízes ali, bem alicerçadas, bem no profundo, tanto da água quanto da terra, ela serve de proteção para que essa que está aqui não escorregue. Então, ela já está fazendo um serviço, ela já está produzindo um fruto, que é a segurança, que é a proteção dos demais. Então,
Se aquela frondosa, cheia de fruto, fosse arrastado para dentro do rio, para que ia servir os frutos dela? Para nada. Ela ia apodrecer, ela ia morrer, ela ia cair dentro da água, apodrecer. Então, ela ia deixar de dar o seu fruto. Então, sabe quando tem uma ressaca no mar? Eles já fazem as previsões, sabem os lugares que mais dão ressaca, quando vai vir e destruir as coisas. O que eles fazem? Eles criam barreiras de proteção. E muitas vezes essas árvores que não apresentam frutos visíveis estão ali servindo de proteção para aquelas outras que estão produzindo fruto visível e comestível. Então, muitas vezes as barreiras são necessárias. É necessário construir barreiras. E as árvores secas muitas vezes estão ali como barreiras de proteção. Como soldados na batalha que protegem os seus companheiros, as árvores protegem as outras frutíferas. As secas muitas vezes estão ali para proteger as frutíferas de deslizar. E é preciso ter maturidade para ser chamado de árvore seca. Alguma vez alguém já te chamou de árvore seca? Alguma vez alguém já te chamou de inútil? Alguma vez alguém já olhou para você e está dizendo que você não produz fruto nenhum? Que a tua vida talvez não está servindo para nada, que aquilo que você faz não tem mérito algum, que aquilo que você é não representa significatividade, não sei se é essa palavra, não tem significado. Você está ali como uma planta seca, sem gerar. É preciso ter maturidade. Porque isso traz a sensação para nós de quê? De impotência. Traz a sensação de infertilidade. Traz a sensação de sequidão. Mas aquela árvore não estava num lugar seco. Ela estava num lugar de muitas águas. Ela estava plantada à beira de um riacho. E as suas raízes eram profundas. Então, galhos secos são fortes, porque as suas raízes estão diretamente ali, ligadas às fontes de água. Muitas vezes a nossa vida está representando um monte de sequidão. Parece que está tudo seco. Mas onde está a raiz? Onde está a sua raiz é o que mais importa do que especificamente os frutos. Os frutos são importantes? São. Mas sem raiz não vai ter fruto. Então é tão importante uma coisa quanto a outra. É preciso ser maduro para ser mais leve, sabe? Ser mais leve de não estar apresentando aquele fruto que todo mundo quer ver, aquilo que todo mundo espera, aquilo que todo mundo deseja. É ser mais livre sem ter o que oferecer. Sem ter o que oferecer aquilo que os outros estão vendo. Mas existe algo, sim, que está sendo oferecido. Existe uma proteção sendo gerada, existe uma raiz colocada num lugar certo, existe uma produtividade que talvez não é aquela que todos esperam de nós. Muitas pessoas esperam coisas de nós, colocam expectativas em nós, colocam metas para nós que nem o próprio Deus colocou, nem o próprio Senhor tem essa expectativa de nós. E muitas pessoas têm essa expectativa e cobram de nós que nós venhamos a produzir aquilo que nós não fomos gerados para ser. Às vezes, esses dias eu estava conversando com o Leandro e ele disse assim que tem duas coisas que ele ama, que uma é operar e outra é ensinar a palavra. Mas não me pensa para ficar ensinando, porque eu não sei ensinar. Mas aí, se você quiser que eu faça isso, de repente eu vou me esforçar, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. A gente é um ser assim muito que se adapta, resiliente, que consegue, que vai, que faz. Quando é desafiado, então, às vezes você vai até pelo próprio ego, pelo próprio... Eu vou porque eu consigo, eu vou provar que eu sei. Desafia o nosso ego, desafia o nosso limite. A gente fala, eu vou além. Vem agora as Olimpíadas, né? Esses atletas, eles vão muito além dos seus limites, aquilo que é possível. Às vezes eles desgastam o corpo, eles se quebram, eles se arrebentam, mas porque eles querem ir além, porque eles foram desafiados, porque tem um lugar para eles chegar, tem um pódio para que eles vão para conquistar a medalha de ouro. Então, às vezes as pessoas nos desafiam e te dizem que para você ser ouro, você tem que ser isso. Para ser ouro, você tem que fazer aquilo. Para ser ouro, você tem que conquistar aquilo. Para ser ouro, você tem que expor certo fruto, mas que não era a expectativa de Deus para você. Às vezes é a tua expectativa, às vezes é a expectativa da tua família, às vezes é a expectativa do teu trabalho, às vezes é a expectativa da tua igreja, às vezes é a expectativa de N pessoas, mas não é a expectativa que Deus tinha colocado para você.
E aí você se esforça, até produz aquele fruto. E eu creio que é isso que talvez o Senhor fale assim, que vai dar um mau fruto, porque não era aquilo que Deus tinha pedido. Vai servir, vai, mas não era aquilo, tal das obras mortas, né? Você está fazendo, está se esforçando, está apresentando algo, mas não era aquilo que Deus te pediu. Então, muitas vezes a gente não tem o que oferecer, mas a gente oferece algo, simplesmente para mostrar um fruto que Deus não pediu. E para isso também, você vai precisar ser forte, né? Essa semana eu vi um vídeo que eu achei fantástico. É um vídeo de 30 segundos que fala sobre o problema de ser forte. E o problema de ser forte é que todo mundo sabe que você é forte. E quando sabem que você é forte, já que você é forte, vem pancada de tudo que é lado. Só que acontece que o ser forte não significa que você não sente. Significa que você resiste. E eu penso nessa árvore como uma árvore resistente. Ela está ali segurando as terras para não haver erosão, para não haver deslizamento, para não haver desabamento. E às vezes a tua vida é essa. Às vezes a tua vida está ali para que você seja suporte para alguém. Para que você esteja orando por alguém. Para que você esteja jejuando por alguém. Para que você esteja ali. Parece uma árvore assim, com os galinhos secos, que não está apresentando folha, que não está apresentando um fruto que os outros podem vir, tirar e comer, mas você está sustentando aquela que os outros estão podendo tirar o fruto. Então existe um fruto não visível. E muitas vezes aquilo que não se vê é o que tem valor. Porque Deus diz assim, tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto, não é no meio, não é nos frutos visíveis, nos frutos bonitos e belos, mas é no secreto. O teu pai que te vê em secreto. Então nós precisamos nos despir das nossas vaidades para às vezes ser sim chamado de, parece que isso aí não está servindo para nada, essa árvore está seca. Vai requerer desprendimento e vai querer uma força. E não significa que aquele que tem força não sofre. Ele sofre, ele aguenta a pancada e não significa que ele não sente. Ele sente, mas ele é resistente. Então nós precisamos ter cuidado com as pessoas, porque às vezes a gente não cuida dos fortes. A gente só pensa assim, vamos cuidar do frágil, vamos fortalecer o frágil. Mas a gente precisa cuidar também dos fortes. Porque os fortes também precisam de amparo. Os fortes também precisam de ajuda. Os fortes também precisam que se olhe para eles. Os fortes também precisam de atenção. E às vezes os fortes são tão fortes, mas eles estão sentindo tudo aquilo que está vindo sobre eles. Lucas, capítulo 6, eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 6, no versículo 44 e 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê mau fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam vinhas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deus não criou todo mundo igual, criou? Vamos pensar num jardim mesmo específico. Deus criou um jardim só de laranja? Não. Ele criou um jardim de muitas árvores diferentes. E cada um tem as suas qualidades, as suas especificidades, os seus tempos. E se existe uma árvore sem fruto visível, é porque o fruto dela é outro. Árvore sem fruto visível, para a gente, parece sem valor, sem serventia. Não serve para nada, não faz nada, não apresenta nada, não acrescenta nada. Mas aí eu me lembrei de Jonas. Quando depois que ele foi lá, pregou em Nínive, fez o que tinha que fazer, estava bravo, bicudo com Deus. E aí, acha lá para mim, amor, Jonas 4, por favor. E aí, ele parou para descansar. Aí Deus fez nascer, algumas versões dizem abalboreira, outras dizem um arbusto, outras dizem uma folhagem, enfim. Deus fez nascer algo que produziu sombra para ele descansar. Jonas capítulo 4.
Versículo 6. Lê para mim na tua versão, do 6 ao 11. Jonas reclamou de um arbusto que produziu um fruto para ele. Qual foi o fruto que esse arbusto deu para Jonas? Sombra. Foi um fruto? Foi bom? Serviu? E depois morreu e ele ficou bravo e brigou com Deus e discutiu com Deus. E Deus ele explicando, eu fiz crescer. Então você acha que a árvore seca, que não deu para vir a imagem ali, não foi Deus que produziu? Então Deus teria escolhido algumas árvores para serem frutíferas e outras para não serem, e aí ele diria, essas são boas e essas são más? Tudo que Deus fez é bom. Então essas árvores sem frutos visíveis ou comestíveis, elas também têm uma serventia, também apresentam algo. Jonas apresentou um fruto bom para Deus? Sim ou não? Apresentou. Apesar de desobedecer, apesar de ter fugido, apesar de ter ido para a barriga do peixe, apesar de ter sido vomitado lá na cidade, ter ido pregado, nasceu, reclamou. Ele pregou e o povo se converteu. Foi um fruto bom, não foi? Mas depois ele estava julgando, questionando a Deus, por que o Senhor é bom de perdoar esse povo, que era um povo mau? Mas se Jonas estava sendo bom, então ele apresentou um fruto bom? Em seguida ele apresentou um fruto mau? Sim. Assim é você? Assim sou eu? Sim. Ora, vamos apresentar um fruto bom, ora um fruto mau. Mas Deus deseja que todo o nosso fruto seja bom. Seja um fruto comestível, seja o fruto de uma sombra, seja um fruto para ser cortado, para lançar no fogo e esquentar alguém. Mas é um fruto. É um fruto que está sendo produzido para servir alguém. E tudo vem de Deus e tudo foi criado por Deus. Quem deu o crescimento foi Deus. Quem inventou foi Deus. Quem criou foi Deus. Ezequiel 17, 24 diz assim: assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Cada árvore é uma árvore, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano, cada dom é um dom, cada talento é um talento, cada parte do corpo é uma parte do corpo e cada um tem a sua importância, mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então quem faz é o Senhor. Se aquela árvore está seca, às vezes você está achando, mas aquela árvore é ruim, aquela árvore não serve para nada, aquela árvore não presta para nada. Mas você está só vendo o lado ruim ali de Jonas, que estava ali reclamando com Deus. Mas é a hora que Jonas foi pregar, você viu? Você viu a hora que aquele foi orar de madrugada?
Você viu o jejum que o outro estava fazendo? Você viu quando ele foi lá na casa de alguém libertar e expulsar o demônio de um que estava lá sofrendo? Não, você só está vendo a sequidão. Mas as raízes deles estão onde? Estão firmadas no ribeiro de água. E é dali que gera a vida, é dali que emana a vida, é dali que tudo flui, porque diz que é de Deus e vem de Deus. Então nós precisamos parar de olhar só para aquilo que é bonito. A gente está acostumado, sabe por quê? Porque nós somos muito visuais. Quando Adão e Eva pecaram, Eva foi tentada pelo quê primeiro? Né? Ela viu, foi desejável aos olhos. O olho dela foi agradado. E nós gostamos de coisas bonitas. Roupas bonitas, carros bonitos, casas bonitas, igrejas bonitas. Tudo que é bonito nos atrai. Você acha que quando o diabo vai mostrar um pecado, vai falar assim para você fazer, ele vai mostrar uma coisa feia? Se ele aparecer de chifre e rabo, você vai sair correndo. Não, ele vai mostrar uma coisa frondosa, uma coisa bonita, um fruto desejável para comer, igual ele fez com Eva. E a gente é seduzido. Então, o mundo, ele lança isso sobre nós. Às vezes a gente tem um carro, mas o carro te leva. Eu lembro de uma moça que ela tinha um carro melhor. E aí chegou uma época que eles não podiam mais ficar com aquele carro. E ela teve que trocar aquele carro. E ela pegou um carro lá que ela chamava de azulzinho, daí, que era bem inferior. Mas ela entendeu, ela disse assim... Eu chorei, fui falar com o meu pastor. E meu pastor disse assim, o azulzinho não te leva no mesmo lugar que o outro levava? Porque ele não estava ruim, ele não era tão novo quanto aquele. Mas não levava no mesmo lugar? Levava. Levava no mesmo tempo? Levava. Então, por que tinha que ser só o do ano e não podia ser o azulzinho? E a gente é assim. A gente tem que ter o melhor. A gente quer o mais bonito. A gente quer o melhor, o top. Porque o nosso olho está acostumado. E aí a mídia te vende como? É um ataque, gente. É um ataque o tempo todo. Você tem um guarda-roupa cheio de roupa, mas nunca tá bom. Principalmente para as mulheres, você vai ver. Nunca é o suficiente aquilo que você tem. Você sempre quer mais. Às vezes você está acabada, desgastada. Mas não, eu vou trabalhar porque eu quero aquele negócio. Então eu preciso trabalhar mais porque eu preciso ter aquilo. Por quê? Porque os teus olhos viram e a imagem que foi vendida para você é que você precisa ter. Mas você não precisa, você quer. Mas você não precisa. Né? Agora a gente está sem carro. Eu venho para a igreja a pé. Ué, se não tem carona, se não tem um carro emprestado, eu venho a pé. Mas eu chego na igreja? Chego. É mais confortável ter carro? É melhor, às vezes até necessário, às vezes é. Mas eu estou perecendo por causa disso? Então é porque nos vendem uma imagem que a gente precisa. E a gente precisa ser a árvore que apresenta aquele fruto que o outro quer. Mas é o fruto que Deus quer que você gere? Às vezes o teu fruto é só da sombra. Teu fruto não é ser uma maçã. Teu fruto não é ser um mamão. O teu fruto é produzir sombra. Se você está produzindo sombra, você está se esforçando para ser um mamão. Então a gente precisa pensar. Que tipo de árvore que eu sou e como que Deus quer que eu seja, o que eu faça, o que eu apresente. E se eu estou apresentando. Então, cada um é um. E cada um é diferente. E ser diferente não é melhor e nem mais importante. Nem pior e menos importante. Ser diferente é simplesmente ser diferente. É servir para outra coisa. Ter outra finalidade, ter outra função, ter outro fim. Vamos pegar o exemplo agora das Olimpíadas. Tem um monte de modalidade. Uma é melhor que a outra? Não. Eles todos competem. Todos têm lá ouro, prata e bronze? Sim. Alguns são mais conhecidos? São. Mas significa que é melhor? Não, são diferentes. Todos têm a premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar. Ouro, prata e bronze. Ele serve para outra coisa. Ele é diferente. Não significa que não serve para nada. Aquela árvore seca era uma árvore diferente. Mas ela estava no ribeiro. E eu me lembro lá de Salmo 1, né? Bem-aventurado, né? Aquele que tem as suas raízes, né? No tempo certo vai dar a sua folha, ou não vai, porque cada um tem a sua função. É diferente da figueira sem figo. A figueira sem figo, ela estava cheia de folha para enganar. Agora, aquela árvore seca, ela era frondosa e era seca. Era a natureza dela. Quando a natureza dela é assim,
É porque ela é assim, não adianta se esforçar para mudar a natureza. A árvore, a figueira sem figo, ela queria enganar, apresentou um monte de folha para enganar. E quem não serve para servir, não serve. Pastor Gregório sempre diz isso. Quem não serve para servir, não serve. E aquela figueira não servia para Jesus porque ela não servia ao fruto. Ela estava tentando enganar, ela estava tentando passar uma ideia mentirosa daquilo que ela não era, daquilo que ela não podia oferecer. E talvez ela estava ali cheia de folha porque ela estava tentando dar um fruto que ela já não era capaz de dar. A árvore com fruto também, ela é viçosa, né? Ela é mais robusta, ela atrai os olhares, ela atrai a atenção das pessoas. E eu penso assim numa árvore que tem até os galhos assim que tá pendendo por causa dos frutos. E eu, como disse, eu fico pensando essa margem ali, essa árvore bem na margem do rio, ela estaria muito mais suscetível a deslizar para dentro do rio e lá dentro os frutos dela não serviriam para nada, mas serve quando ela está mais protegidinha, mais lá para dentro. Pensa num monte de gente pisando ali naquela terra lameada e afofando aquela terra. E quando a gente pisa no barro, a gente escorrega, aquele barro escorrega e tudo escorrega e vai embora. Todo mundo indo ali para pegar os frutos. Todo mundo pisoteando ali para pegar os frutos. Como que os que se alimentam dela correriam mais risco, não é? Mas quando tem uma árvorezinha seca ali, ó, segurando tudo aquilo, os riscos são menores. E eu penso que todo mundo quer comer fruto, né? Mas todos também precisam de uma proteção e de uma segurança, de um amparo para poder comer esse fruto de forma tranquila, de forma que esse fruto realmente não vai ser perigoso comer esse fruto, porque se eu tiver que passar por um barranco, cair na água, talvez morrer afogado para comer esse fruto, não vai valer a pena. Então eu preciso de uma segurança, e às vezes a segurança vem daquele que tem mais maturidade, daquele que tem mais experiência, daquele que não tem aparência, mas que eu preciso dele, daquele que eu não estou vendo, mas que ele está gerando. Ele está produzindo de alguma forma. Mas o que seria o fruto, né? Porque a gente, quando pensa ali no que Jesus fala, do fruto, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá má fruto, a gente pensa no fruto de comer mesmo, não é? Mas ele não está falando de um fruto de comer, ele está falando de atitudes, ele está falando de resultados, de se relacionar com ele, de resultados, de ter resultados que vêm de dentro. Se fosse só fruto, era algo muito simples, era algo muito passageiro, era algo muito rápido. Então, o que pode se entender, né? O que é o fruto ou o que pode se entender por fruto? Maçã, laranja, mamão, abacate? Isso a gente pode entender por fruto, por fruta, né? Mas galho para ninho é fruto? Fruto de uma árvore. É algo que ela está produzindo, é o fruto que aquela árvore pode dar para um passarinho. Alimento para inseto. Ela pode oferecer a proteção dos deslizamentos, dar sombra num dia de calor, não pode? Igual deu para Jonas. Ela pode dar abrigo. Ela pode servir de esconderijo. Ela pode trazer calor, frescor para um dia quente, deixa mais ameno. Num dia frio, ela também protege, porque o vento não chega tão forte. Então, deixa o clima mais confortável no frio. É um fruto. É um fruto. Muitas vezes, a minha vida e a tua vida está parecendo como aquela árvore seca, que não está apresentando nada, que não está produzindo nada. Mas quem te plantou junto ao ribeiro de águas, sabe o valor que você tem. Sabe o que você está produzindo. E se você não servisse para nada, não diz que a árvore que não dá fruta é cortada e lançada fora? Você está plantado? Ou você está lançado fora? Se você está plantado é porque você está produzindo fruto. Talvez não é o fruto que os outros esperam que você produza, mas é o fruto que Deus deseja que você produza. E se você se relaciona com Ele, com a fonte das águas, com aquele que gera vida, com aquele que ejeta seiva em você, você está produzindo. E você está produzindo para a glória de Deus. Não aquilo que os outros estão vendo, mas aquilo que está fazendo sentido para Deus, aquilo que vai trazer resposta para Deus. Então, a vigor e a saúde no interior. Ainda que pareçam galhos secos.
E nas últimas hipóteses lá, essa madeirinha seca, se ela for cortada, ela ainda produz lenha. Ela ainda é matéria-prima para fazer uma casa, para fazer um móvel, para fazer alguma coisa. Ela ainda vai servir, ainda que cortada. Vai servir. Se esse for o propósito, ela vai servir. Então, nós não conhecemos a árvore apenas pela folha, pelo caule, pelo fruto, mas pela relação que ela tem com o ambiente onde ela está inserida. Qual é a relação que você tem com o ambiente que você está? Qual é a resposta que você dá para esse ambiente que você está plantado? Para as pessoas que estão ao seu redor, qual é o fruto que você serve elas? Qual é a tua resposta, o teu retorno? Porque fruto é um retorno. Qual é o retorno que você dá para o meio que você está inserido? Não é só a tua folha aparente, não é só o teu caule. Não é isso que mostra, que revela quem você é, mas é aquilo que é a resposta do que você produz. E a tua produção está diretamente ligada ao teu relacionamento ou não com Deus. Se você anda com Deus, você produz de Deus. Se você não anda com Deus, você produz da carne. E a carne é morte, é inimizade com Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Então, do que você produz? Né? Então, por que é assim? Não tem só a ver com a relação com o ambiente. Inclusive, as árvores elas são divididas por espécies, por isso, por aquilo. E nenhuma é melhor do que a outra, o mais importante, todas têm a sua importância. Né? E Jesus mostrava isso para a gente e para eles, né, para o povo que estava ali, num discurso que é didático. Porque ele não estava falando só de uma árvore que produz maçã, ou mamão, ou limão, enfim. Ele estava falando de produção do nosso interior. Então, ele mostrava assim, porque a nossa visão... Deu? Foi mais ou menos, foi essa árvore que ela me mostrou, não sei se dá para ver bem, do que ela viu. E que ela viu à direita do altar. Gente, parece que essa árvore tem alguma coisa para oferecer. E às vezes a gente se sente assim, como essa árvore, sem ter nada para oferecer. Mas olha as raízes dessa árvore, onde é que elas estão. E elas são profundas e tem água ali embaixo, muita água. E olha para dentro como é que está verde. Às vezes você está sendo esse suporte para que todo um verde possa estar nascendo lá atrás. Para que o verde possa estar alimentando outras coisas e outras pessoas e outras situações. Então, era essa árvore que ela me mandou, que ela viu, e que era uma árvore frondosa, grande, junto com as raízes dentro do ribeiro, e estava à direita do altar, mas era seca. E aí eu pensei, o que quer dizer uma árvore seca? A gente só vê árvore com fruto. Mas o que é o fruto? Fruto é uma resposta. E essa árvore aí, ela está segurando muitas outras árvores, evitando que tenha erosão, evitando que tenha desabamento, para que as outras que estão lá no meio possam produzir oxigênio, possam produzir vida, possam ser ninho para as outras árvores, para as outras espécies, enfim. Então, Jesus falava de maneira didática, ele queria explicar de maneira didática, ele não estava falando só da maçã, do mamão, ele estava falando daquilo que a gente produz, né? Estava falando do cotidiano que aquele povo era inserido. Ele falava que ele era o bom pastor, porque eles eram pastores de ovelhas, eles iam pastorear ali rebanhos, ele partia do natural para revelar um sobrenatural. Então, não que Jesus não fosse capaz de transmitir a verdade, é que nós somos incapazes de compreender na dimensão que ele quer falar com a gente, porque nós somos ilimitados. E como que seres ilimitados vão compreender um ser ilimitado e sobrenatural, quando nós estamos muito mais no natural? E aí eu quero ler um texto lá de Isaías com vocês. Vamos lá para Isaías 61. Para a gente ver se faz algum sentido isso. E se quiser ir preparando as outras imagens, não sei se vai ficar fácil, Nelson. Isaías 61 diz assim, lá no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados
Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Ei, qual é o fruto do carvalho? Ele dá um fruto para comer? Não. Mas diz que vós sereis chamados carvalhos de justiça. Entendeu que não é um fruto simplesmente comestível, mas é o que você produz do resultado de se relacionar com o Senhor? Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, então nós faremos coisas por Ele, através dele, para os outros, e seremos chamados carvalhos de justiça. Carvalho de justiça não dá um frutinho comestível, mas ele faz muitas e muitas e muitas coisas para o Senhor. E aí, diz que nós seremos chamados sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Como? Sendo carvalho de justiça. Plantados pelo Senhor. Porque o Senhor está em nós. E se nós estamos nele, nós faremos. Como que foi essa visão, então? Uma árvore seca, porém frondosa. Frondosa, para mim, fala de experiência, de ser grande, não por ser grande, mas por ter experiências. Por isso que diz que é para a gente aprender com os mais velhos, né? Seja o que fazer ou o que não fazer, nós sempre vamos aprender. Sempre vamos aprender. Árvore com raízes firmadas dentro do ribeiro. Ou seja, a fonte das águas ali, né? A fonte são as águas. A água traz a vida para aquela árvore. Independente se ela parece não gerar nada, mas ela está viva e muito viva e está produzindo. E a árvore, ela estava no lugar correto. Ela estava com as raízes na terra, mas na água. Porque é natural, mas é espiritual. O homem é a terra. Mas eu me lembro lá de Gênesis que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então ela está firmada. Está firmada fazendo aquilo que Deus destinou para que ela fizesse. E tinha um textinho que dizia assim: existem plantas e árvores que vivem sobre a outra, utilizando-se de apoio, sem estabelecer contato direto com o solo. Sua evolução tem como característica marcante conquistar melhores espaços. Suas raízes fixam em troncos ou galhos e ali se desenvolvem. Em geral, vicejam sobre o tronco de outras árvores e dispõem de raízes superficiais que se espalham pela casca e que absorvem matéria orgânica em decomposição disponível. Suas raízes podem ser atrofiadas ou ausentes, de modo que utilizam seu hospedeiro apenas como suporte para alcançar o ambiente ideal, sem, contudo, buscar seu alimento no organismo hospedeiro. Suas raízes artificiais não absorvem a seiva da planta hospedeira e não há qualquer relação de parasitismo, ou seja, não há prejuízo para a espécie que está hospedando o vegetal. E eu fiquei pensando, então tem umas plantinhas oportunistas aí, tem uns irmãos oportunistas que às vezes vão só subir nos teus galinhos e começar a crescer. E às vezes a gente reclama, né? Mas tudo mas eu que faço, eu que isso. Mas está dizendo que existem plantas que vivem sobre as outras. E às vezes a raiz dela não vai lá para o solo, mas ela vai aproveitar a tua raiz que é profunda. E está dizendo que é para você tirar ela dali, que é para você não ajudar, que é para você fazer com que, sei lá, soltar um veneno, alguma coisa que possa ter em você naturalmente, porque a gente é mau, vai ter veneninho, se você quiser soltar, vai ter. Não, não está dizendo isso. Está dizendo que a sua evolução é buscar lugares melhores. Talvez você é árvore sequinha para proporcionar um lugar melhor para o outro, para a verdinha que está lá atrás. Quem sabe esse é teu fruto? E aí, você está entristecido porque alguém falou que é árvore seca. Mas tem função. Nada que Deus faz não tem função. E aí diz assim que essas se desenvolvem em cima da outra e que elas ficam viçosas. Quem sabe você está seco ajudando o outro a ser viçoso, o outro a ser bonito, o outro a prosperar, o outro a ir além. E parece que você está só árvore seca, eu não aguento mais. Mas se Deus te criou para isso, esse é o teu fruto. Revele o fruto. Dispõe de raízes superficiais que se espalham pela casca e absorvem matéria orgânica, ou seja, ela não está se aproveitando de você.
Ela está se aproveitando daquilo que você nem vai utilizar. Qual é o problema? Para que reclamar, né? E as suas raízes podem ser atrofiadas ou ausentes, de modo que se utilizam das raízes do hospedeiro como suporte. A Bíblia não diz suportai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, ajudai uns os outros, amai uns aos outros, morreis uns pelos outros como Cristo. Não é assim? E aí, as suas raízes artificiais não absorvem a seiva da planta. Aí eu falei, ela não está absorvendo de você. Ela não está sendo parasita. Ela não está se aproveitando de você, como às vezes a gente acha que os outros se aproveitam da gente. Sabe por quê? Porque você não pode produzir nada de bom. Quem produz é Deus que produz. É você estar firmado lá com as suas raízes na água, com a sua raiz na terra. Isso vai produzir nutrientes. Os nutrientes vão passar e ela vai pegar. Diz que não tem uma relação de parasitismo. Não é o sanguessuga. Ou seja, não tem prejuízo você hospedar alguém, você fazer alguém crescer, você contribuir com alguém, você dividir as coisas que você produz com alguém. Não tem prejuízo para você, porque tudo vem de Deus. É Ele quem dá tudo a todos. É Ele quem dá semente ao que semeia, não é? Diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai colher. O Leandro contou um testemunho de um irmão lá do Neoville que fez uma doação bem legal e ele fez não pensando em receber, mas ele ouviu essa palavra do pastor e ele acolheu no coração. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo ou pouco, você vai colher. Ele colheu depois de pouco e ele lançou sem intenção. Ele lançou. E essa colheita dele foi abundante e até sobrenatural. Ele nem esperava mais e ele colheu. E aí, se tem alguém ali, um vegetal que está vegetando em cima de você, dá força para ele melhorar. Oferece aquilo que você tem para ele melhorar. É uma característica que ele conquiste melhores lugares. Não diz que é para considerar o outro superior a si mesmo? Se é para considerar superior, é para considerar o outro melhor. Então, se é para você ser árvore seca, seja seca e deixa a outra ser verde. Por que a gente quer ser a verde só? Porque esse conceito de fruto para dar para comer, de ser viçosa. Não, se o seu fruto é ser árvore sequinha, mas que está produzindo ninho, que está sustentando a outra, que está produzindo algo para que o outro possa ser melhor. Seja isso e faça isso, porque isso vai glorificar a Deus. Isaías 53:11 ainda diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Se Jesus teve um penoso trabalho, você acha que nós não vamos ter um trabalhinho de sustentar o outro grudadinho, às vezes, em nós? Sabe, até melhor serem dois do que um, não é? Aquela que é seca vai parecer até bonita, vai parecer verdinha. Então, nós precisamos realmente servir, porque quem não serve, não serve. E para finalizar, eu vou ler Colossenses. Colossenses no capítulo 3. Diz assim, no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, suportai-vos, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus e Pai. E aí, diz assim, tem algumas versões que diz assim, agora que vos despistes dos velhos homens com seus feitos, revesti-vos do novo. Revestir-se do novo é realmente você estar preparado para servir, preparado para ser suporte para o outro. Segundo a imagem daquele que te criou, segundo Jesus fez, ele se entregou. E diz que Cristo é tudo em todos. Então quem faz é Ele. Você não está sendo sugado, você não está sugando ninguém e está tudo certo. Isso é a comunhão, isso é a igreja. Suportando uns aos outros, revestivos de amor.
Então, nós estamos aqui, seja na árvore frondosa, que tem frutos visíveis, ou aquela que não tem frutos visíveis. Nós estamos aqui para servir. Aquela primeira imagenzinha, não, essa é a última. Essa imagem foi na Semana da Visão. Aí alguém, a verdinha lá, não, a lilás, cadê a lilazinha? Essa aí. Não, a lilás. Se você gosta de receber atenção, então tem atitudes de compreensão, amor e carinho. Na semana que a pessoa me passou a visão, a outra postou isso, e aí a verdinha. Então a gente quer ser a árvore frondosa, que apresenta fruto, mas a gente não quer cuidar de ninguém. A gente não quer servir ninguém. Ia dizer assim, cuide das pessoas, ainda que você só veja folhas. No caso daquela planta, nem folha tinha, era seca. E nem sinais de flores e frutos. Num dia, uma me passou a visão, no outro dia estava isso no status de uma outra pessoa, e eu printei, e eu salvei, porque eu entendi que Deus estava querendo falar. Que às vezes não é só o belo, não é só aquilo que todo mundo te diz que é bonito. Então, cuide das pessoas, porque nós gostamos de receber atenção, cuidado, carinho, mas nós não queremos cuidar daquilo que está feio, daquilo que ainda não apresenta nada. Mas quando se cuida, cuide, porque um dia vai florescer e tem amor. E esse amor, ou esse florescer, como eu disse, não significa um fruto visível, uma flor bonita. Pode ser aquela árvore seca, mas que está com as raízes nas águas. Ali ela está apresentando o seu fruto, seja de proteção, seja de instrução, seja de orientação, seja de cuidado, seja de que alguém esteja apoiado nela, para poder buscar melhores lugares. Eu não sei se eu consegui transmitir aquilo que eu entendi. Eu espero ter conseguido. Mas se a gente quer cuidado, a gente precisa cuidar. E a gente não pode levar em consideração aquela árvorezinha que parece feia e que não está fazendo nada. E a gente não pode se sentir mal porque eu pareço a árvore seca. Não, é preciso ser maduro para entender que às vezes nós parecemos a árvore que não apresenta nada, mas que estamos cuidando. Um dia, alguém vai perceber o fruto. E talvez seja só no escondido, só no secreto. Mas vai ter servido alguém. Então nós precisamos olhar se nós estamos de acordo com o fruto que Deus quer que nós apresentemos, ou se nós estamos buscando uma aparência. Porque às vezes a gente está buscando o ministério do outro, o chamado do outro, o talento do outro. E definhamos, não no sentido de estar secos, mas definhamos no sentido de não apresentar nada para servir o próximo. Que a nossa vida seja para servir. Porque quem não serve, não serve. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá. De apesar de nós, apesar de mim, apesar de cada um dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas incapacidades, ainda assim o Senhor me permite estar aqui, Pai, no teu altar. Apesar de nós, Pai, apesar de sermos tão imperfeitos e tão limitados, um Deus que é ilimitado veio habitar dentro de nós. Um Deus que é sobrenatural, deseja apresentar seus frutos, porque os frutos são do Senhor, Pai, não é a nossa produção em si, mas é aquilo que o Senhor gera em nós através de relacionamento com o Senhor. E o Senhor deseja mostrar, Deus, às pessoas o cuidado, o amor, que é o vínculo da perfeição, desejando que nós sejamos suportes uns dos outros, Pai. Perdoa, Deus, a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento, Senhor. O nosso orgulho em tantas vezes querer ser a árvore bela e frondosa quando fomos chamados talvez para ser suporte. Talvez fomos chamados, Deus, simplesmente para estar ali na beira, suportando, Deus, trazendo, Senhor, segurança para os demais. Talvez sendo aquela pessoa madura, Pai, que já teve vivência, que já teve experiência, que vai poder aconselhar, que vai poder estar junto, que vai poder suportar em amor. Deus, nos ajude, Senhor, a entender, Pai, que o teu reino, Deus, não é sobre coisas belas, mas é sobre a verdade, Pai. Assim como diz que não havia beleza ou formosura no Senhor, que o Senhor era como um rebento, que
que o Senhor era como aquele que não tem beleza alguma, aquele que não tem formosura, e às vezes os nossos olhos só buscam formosura, buscam beleza, buscam, Deus, coisas que venham a trazer prazer para o nosso ego, para o nosso eu, Pai. Ajuda-nos a entender, Senhor, qual é o motivo de estarmos aqui. E que o motivo, Deus, é servir uns aos outros, Pai. É cuidar uns dos outros, não é simplesmente receber, é uma troca, Pai. Assim como ali dizia que o hospedeiro, ele não fornece nada para o outro, Pai. Ele não é lesado nesse relacionamento, Pai. Mas é simplesmente um servir. Assim como o Senhor nos ensinou, o Senhor é o maior exemplo de servo. O Senhor nos ensinou como servir, Pai, dando a sua própria vida, Deus. Perdoa, Senhor, o nosso sentimento de sempre sermos maior que os outros, de sempre queremos ser melhores que os outros, a nossa necessidade, Deus, de estarmos nos melhores lugares, Pai. Quando o Senhor nos colocou para ser suporte uns dos outros, para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, Pai, nos ajuda a compreender, Pai, porque às vezes até dentro da nossa casa, nós não queremos fazer isso, Pai, nós não estamos dispostos para isso, Pai. E queremos servir dentro da igreja, Deus, quando nós não servimos, Senhor, aos nossos familiares, quando nós não servimos aos vizinhos, quando nós não servimos alguém, Senhor, que está passando fome, não temos coragem de servir um prato de comida, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude a apresentar o fruto que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos ajuda a ser maduros, Pai. Nos ajuda a crescer. Nos ajuda a enxergar, Senhor, de maneira espiritual, Pai. Não só no natural, Pai. Não só naquilo que a nossa mente limitada tem para nos mostrar. Mas a Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então nos ajuda, Senhor, a ativar essa mente de Cristo em nós. No nosso dia a dia, Pai. No nosso levantar, no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso falar, em todo o nosso procedimento, Pai. E que isso sim vai produzir realmente o fruto, Pai. Porque a nossa mente estará alinhada com a Tua, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos cuidar e ser cuidados, Pai. Para que possamos, mesmo que não haja sinais de fruto, de flores, de nada, Pai. Que possamos cuidar, Pai, sem interesse. Perdoa pelo nosso coração, Senhor, que é interesseiro. Pelo nosso coração que é arrogante. Pelo nosso coração, Senhor, que não considera o outro maior do que nós, Pai. Mas nós precisamos aprender, Pai. Porque quando nós consideramos o outro maior do que nós, então, Senhor, nós podemos receber. Porque aquele que está acima abençoa o que está abaixo, Pai. Mas quando nós colocamos como superiores, Pai, nós temos que doar, Pai. E ainda reclamamos de ter que doar, Pai. O Senhor, que era o maior de todos, se colocou como servo e nos serviu, nos doou tudo que o Senhor tinha, Pai. Nos ensina, Deus, a servir, Pai, sem esperar nada em troca, em nome de Jesus. E que nós possamos produzir, Senhor, fruto, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a Tua vontade. Estando, Senhor, com as nossas raízes firmadas no ribeiro de águas vivas, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo não paire somente sobre nós, mas que Ele nos inunde a ponto de transbordar, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, como o Vinícius disse aqui no início, construir altares, Senhor, de adoração a Ti. No altar de adoração, o Senhor ser entronizado, Pai, nas nossas casas, no nosso dia a dia, em tudo o que nós fizermos, Pai, em nome de Jesus. Te damos graças e Te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados de servo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.